Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Imagina aquele calor sufocante de julho no sul dos Estados Unidos, lá no ano de 1925. As ruas de uma cidadezinha minúscula estão totalmente tomadas. Tipo barracas vendendo limonada, pregadores em caixotes de madeira, esse tipo de coisa. Exatamente isso. E pior, homens desfilando com chimpanzés vestidos de terno e gravata. E tinha até um refrigerante local que os vendedores batizaram curiosamente de Monkey Fizz. Nossa, a efervescência de macaco, que imagem bizarra. Muito bizarra. E tinha mais de 200 jornalistas do país inteiro lá disputando os telégrafos. A cena parece tipo o clímax de um filme épico, sabe? Aquele clássico momento onde o herói iluminado, armado só com um livro de biologia, enfrenta a multidão ignorante para salvar a razão. Pois é, e foi exatamente isso que a cultura pop e o cinema ensinaram pra gente sobre o famoso julgamento do macaco. Um embate super simples de luz contra as trevas. Só que o que a gente vai investigar hoje, nesse nosso mergulho profundo, destrói essa imagem pitoresca quase que por completo. Hoje vamos nos guiar pelas análises do pesquisador e autor Jorge Guerra Pires. Um autor bem interessante. Ele é um cientista com doutorado em bioinformática, mas que passou a investigar essas interseções meio espinhosas entre ciência, religião e sociedade. Isso, e as fontes de hoje incluem obras dele como Gibíblia, A Fábrica de Absurdos e também O Paradoxo de Einstein. E olha, a realidade que a gente encontrou aqui envolve marketing descarado, o lado sombrio do movimento eugenista e até, pasmem, a Ku Klux Klan. Sim, e um debate profundíssimo sobre o livre-arbítrio que, por incrível que pareça, molda silenciosamente as nossas leis até hoje. O fascinante aqui é observar como todo mundo foi condicionado a aceitar uma versão higienizada dos fatos, né? Total, a gente adora uma história fácil de digerir. Com certeza. A cultura pop tem muito dessa tendência de pegar eventos históricos complexos, que são cheios de áreas cinzentas, e cortar todas as arestas incômodas. O cinema precisava criar uma alegoria moral, então eles inventaram uma ilusão sobre o que aconteceu no Tennessee. Mas quando a gente começa a olhar para o que foi intencionalmente deixado de fora, a gente ganha uma lente muito clara para enxergar as lutas de poder da nossa própria sociedade moderna. Então, vamos voltar para as ruas de Dayton em 1925. Vamos lá. A primeira grande ilusão que cai por terra, lendo o material, é a ideia de que houve uma perseguição espontânea. A história clássica diz que um professor corajoso ensinou evolução e, do nada, uma turba enfurecida com tochas foi atrás dele. É a narrativa do mártir, né? Mas a realidade é quase uma comédia. O professor substituto, o John Scopes, ele nem sequer tinha certeza se tinha mesmo ensinado a evolução na aula. Como assim? Ele nem sabia? Pois é. O que aconteceu foi que o estado do Tennessee tinha aprovado uma lei, a Lei Butler, proibindo o ensino da evolução. Aí, a ACLU, que é a União Americana pelas Liberdades Civis, achou a lei um absurdo e botou um anúncio no jornal procurando um voluntário para desafiar o Estado no tribunal. E aí que o negócio vira um roteiro de negócios, né? Porque não foi uma caça às bruxas. Longe disso. A liderança de Dayton viu o anúncio e pensou, opa, oportunidade de relações públicas. A cidade estava perdendo gente, a economia estava estagnada, eles literalmente se reuniram numa farmácia local para planejar isso. Nossa, na farmácia da cidade? Exato, na Robinson's Drugstore. Eles pensaram que se sediassem o julgamento lá, o país inteiro ia olhar para eles.
Aí chamaram o Scopes, que era um cara jovem, solteiro, e pediram para ele assumir a culpa. Eles fabricaram o crime para atrair turista. Caramba, parece um reality show dos anos 20, criado só pelo lucro. Mas aí o cinema pega essa história que foi pura jogada de marketing e transforma num conto de fadas moralista. Sim, especialmente aquele filme famosíssimo O Vento Será Tua Herança. Aquela versão de 1999 mostra uma cidade assustadora, cega pelo ódio, querendo linchar o cara. Pois é, se a cidade real estava em clima de festa, vendendo broche de macaco, por que Hollywood inventou essa multidão furiosa? Aí entra um contexto sociopolítico muito específico. O roteiro do filme vem de uma peça de 1955. E o que estava bombando nos Estados Unidos na década de 50. Ah, um macartismo, a caça aos comunistas? Na mosca. Era o auge da paranoia anticomunista. O governo estava destruindo a vida de roteiristas, diretores, qualquer um com suspeita de simpatia ao comunismo. O clima era de muito medo e censura. Entendi. Então os autores usaram o julgamento do macaco como um cavalo de Troia, para criticar o governo da época sem serem presos. Exatamente isso. Falar direto sobre o macartismo era suicídio profissional. Mas fazer uma peça sobre um julgamento antigo de cidade pequena era seguro. Só que para a metáfora funcionar, eles precisavam de uma atmosfera de terror que a Dayton Real nunca teve. Eles precisavam de vilões claros, né? Com certeza. Precisavam daquela cidade intolerante clamando por linchamento. Porque isso ilustrava o que eles mesmos estavam sofrendo nos anos 50. Eles sacrificaram os fatos históricos em nome de uma mensagem política. Ok, vamos desvendar isso então, porque essa mudança distorceu completamente a imagem das pessoas reais. E aqui a minha cabeça deu um nó durante a leitura do material do autor. Sobre os protagonistas do caso? Sim. Vamos olhar para o promotor do caso, o William Jennings Bryan. No cinema, ele é retratado como a caricatura do fanático, um homem retrógrado, bufão, que odeia o progresso. Mas os registros históricos mostram um cara gigante do pensamento progressista. Isso choca muita gente. Ele concorreu à presidência 3 vezes, lutou pelo salário mínimo, bateu de frente com monopólios e defendia o voto feminino. Como é que um líder assim acaba virando o rosto da maior cruzada anti-ciência do século XX? É um paradoxo trágico. O que a gente precisa entender é o trauma que moldou a mente do Bryan. Ele tinha acabado de ver a carnificina da Primeira Guerra Mundial. Ah, com as armas químicas e tudo mais? Sim, o gás mostarda, a artilharia pesada. Ele via a ciência sendo usada para massacre em escala industrial. Mas o grande erro dele, e isso é crucial, foi misturar a teoria biológica de Darwin com o chamado darwinismo social. Espera, darwinismo social. Mas isso não tem nada a ver com biologia, é uma teoria de economia política, certo? Exato. O darwinismo social foi puxado por pensadores como Herbert Spencer. Eles sequestraram a ideia de sobrevivência do mais apto e jogaram na sociedade humana. A lógica era terrível: se na natureza o fraco morre, então a gente não devia ter lei trabalhista, nem hospital público. Nossa, basicamente diziam que os ricos estão no topo porque são biologicamente superiores e ajudar pobres seria ir contra a natureza. Isso. E o Bryan, como defensor dos trabalhadores, tinha pavor do darwinismo social. Ele achava, de forma genuína, que se ensinassem evolução nas escolas, as crianças iam crescer achando que oprimir os mais fracos era justificado biologicamente. Eu até entendo o medo dele, mas a solução me parece bizarra. É tipo, para evitar que alguém use a lei da gravidade para empurrar uma pessoa do penhasco, a gente proíbe os professores de ensinar a gravidade. A sua analogia da gravidade é perfeita. Ao tentar proteger os vulneráveis, ele atacou a ferramenta errada. Ele declarou guerra à biologia. E a ironia que as fontes apontam é que o remédio foi pior que a doença. Como assim? Porque a evolução real, se ensinada do jeito certo, prova que toda a vida está conectada. Censurando a ciência de verdade, o Bryan tirou a chance dos alunos terem pensamento crítico e acabou deixando eles à mercê de pseudociências rolando soltas por aí. Isso puxa um gancho para o detalhe que eu achei mais sombrio em todo esse material. Algo que Hollywood fez um esforço monumental para pagar porque tira aquela imagem imaculada do lado pró-ciência do caso. Você está falando do livro didático, né? Sim, o pau do A Civic Biology.
Ele não era só um livro inofensivo sobre pássaros e plantas. Tinha capítulos inteiros defendendo a eugenia, que é aquela ideia de controle reprodutivo para melhorar a raça humana. É um detalhe chocante que quebra totalmente aquela narrativa de mocinhos perfeitos. O livro classificava os humanos em hierarquias raciais e afirmava que os caucasianos eram o tipo mais elevado. E sugeria impedir pessoas inadequadas de terem filhos. Isso estava na sala de aula que o Scopes usou. Pois é. E se a gente conectar isso ao cenário maior dos anos 20 nos Estados Unidos, faz todo o sentido. Era uma era de xenofobia forte, leis de segregação e era o auge absoluto do poder da Ku Klux Klan. Espera, a Klan estava tão forte assim a ponto de influenciar o debate? Nossa, muito. Para você ter uma ideia, poucas semanas depois desse julgamento, a KKK fretou 46 trens para marchar em Washington, com milhares de membros de rosto limpo. Eles controlavam prefeitos, governadores. Caramba, eu não tinha ideia dessa dimensão. E sabe por que a biologia verdadeira era o maior pesadelo deles? Porque a evolução sem os filtros do preconceito prova que não tem raça biologicamente diferente. Todos viemos do mesmo ancestral comum. Um homem branco e um negro compartilham a exata mesma origem. Então, no fundo, aceitar a biologia minava completamente a ideologia de superioridade branca deles. A briga sobre os primatas era, na verdade, um apito de cachorro para o controle social. Exatamente. Foi o que o intelectual W.E.B. Du Bois falou na época. O Tennessee é a América. Não era um debate sobre o passado, era uma guerra pelo controle da sociedade. E aí a gente entra na dimensão filosófica do porquê o fundamentalismo precisava tanto desse controle. Isso nos leva direto para o conceito que o autor explora lá no livro de Bíblia, né? A ideia da fábrica de absurdos. Sim, o autor analisa um padrão antigo, em narrativas religiosas onde atos privados são usados para justificar punições coletivas enormes. Tipo a história de Eva, onde comer um fruto condena a humanidade inteira. Ou Noé amaldiçoando toda uma descendência por um problema familiar dentro da tenda. Isso. Esse padrão exige que o livre-arbítrio absoluto seja inquestionável. Você precisa acreditar que a pessoa teve 100% de liberdade de escolher o mal, isolada de tudo, para poder justificar uma punição tão severa. E aí isso bate de frente com a ciência. Porque o advogado de defesa do caso, Clarence Barrow, defendia o determinismo, que é basicamente o que neurocientistas como Robert Sapolsky dizem hoje em dia, né? Exato. Eles olham para o ser humano e dizem que as nossas ações são moldadas por biologia, genética, ambiente, traumas da infância, coisas que a gente não controla. A escolha nunca é totalmente livre. Mas para o Brian, ir para a lógica fundamentalista, aceitar o determinismo ia ser o colapso do mundo deles. Porque se a culpa de um monte de fatores, o conceito de pecado vai para o ralo. Perfeito. O pecado exige essa liberdade absoluta de escolher o mal. Se você perde o pecado absoluto, a religião e o Estado perdem a justificativa moral para punir as pessoas com crueldade. Eles perdem o direito à vingança. Isso muda completamente como a gente enxerga o sistema de justiça. Tem uma analogia muito boa nas fontes que me fez pensar. Se a gente aceita a ciência, a gente tem que parar de ver o criminoso como um pecador maldito e começar a ver como um carro com o freio quebrado. Uma mudança de paradigmas gigantesca. Sim. Se um carro perde o freio e atropela alguém, você não leva o carro para a praça pública e começa a bater na lataria com o chicote para se vingar. Você tira o carro da rua para proteger as pessoas e tenta consertar o freio. É diagnóstico e reabilitação. Mas a visão fundamentalista prefere bater no carro. Eles recusam abrir o capô para ver como a sociedade ajudou a quebrar aquele freio. O foco é só saber quanta dor a pessoa merece sofrer. Continua ditando as regras hoje. A batalha sobre o livre-arbítrio está no motor oculto das leis modernas. E olha, vale ressaltar para quem está ouvindo que a gente está aqui relatando as análises contidas nas fontes, tá? Sem tomar partido político. Com certeza. A ideia é dissecar a estrutura dos argumentos. E o texto faz um paralelo super atual com o debate do aborto, por exemplo. A análise mostra que movimentos fundamentalistas exigem a criminalização baseado só na narrativa da escolha moral absoluta.
ignorando completamente o determinismo social. Eles fingem que não existe pobreza estrutural, falta de saúde, racismo. Eles transformam um problema complexo numa mera questão de escolha individual pecaminosa. Exatamente, porque focar no pecado da pessoa isenta o Estado de consertar as desigualdades. É só punir a consequência e lavar as mãos. E o autor até leva isso para a cultura pop recente, apontando a série The Boys. Nossa, The Boys encaixa perfeitamente aqui. Sim, na 4ª temporada eles escancaram isso. A gente vê figuras fascistas, tipo o Capitão Pátria, que são assassinos frios, sendo vendidos pelas corporações como soldados de Jesus. Eles usam a religião como maquiagem para um projeto de poder tirânico. Ah, sim. E fica super claro na forma como eles atacam a personagem Starlight, né? O histórico médico dela vaza, revelando um aborto do passado, e os seguidores fundamentalistas usam isso para aniquilar a reputação dela. Uma hipocrisia gigantesca. Total. A massa enfurecida julga uma decisão privada da Starlight com fúria bíblica, mas bate palma para o Capitão Pátria derretendo pessoas com laser só porque ele se enrola na bandeira de uma moralidade divina falsa. A religião vira só um porrete para bater inimigo político. E isso nos leva direto para a obra O Paradoxo de Einstein, onde o autor investiga justamente por que a racionalidade científica e o secularismo são tão grandes. Ele explora por que figuras públicas no Brasil têm tanto medo de assumir o rótulo de ateu. É uma pergunta excelente, porque no Brasil pessoas famosas, intelectuais, raramente se declaram ateias de forma contundente. As que chegam perto, tipo o Leandro Carnal ou o Drauzio Varela, parecem nunca cruzar certas linhas. Pois é. O livro aponta como o ambiente ainda é muito tóxico. Um ateu ativista como Daniel Sotomayor acaba marginalizado da grande mídia. Enquanto isso, pastores que abusam da fé alheia, que pedem dinheiro para comprar avião, continuam no horário nobre. Dá um certo desânimo, né? Parece que ser ateu é visto como algo muito pior do que ser um líder religioso explorador. A laicidade do Estado é super teórica, mas na prática as leis ainda respondem esse lobby que as fontes chamam de paradores de relógio. Os paradores de relógio, exato. Aqueles que lutam desesperadamente para congelar o avanço do conhecimento. Porque a sociologia, a psicologia, a evolução, tudo isso dissolve a narrativa que dá poder a eles. O controle deles depende do dogma e do medo. Bom, para a gente amarrar todas essas peças, acho que fica muito claro o significado de tudo isso. Quando a gente olha para o julgamento do macaco, não estamos vendo uma briga sobre macacos. A gente está vendo uma aula magna sobre quem tem o direito de ditar as leis de um país. Sem dúvida. O caso mostra como verdades científicas podem ser torcidas para manter o status quo. E mostra que a nossa mania de criar heróis perfeitos, como o cinema fez, é só um jeito de fugir da dura realidade de que os mocinhos também tinham ideias horríveis de eugenia. O mundo não cabe numa caixinha, afinal. Não cabe. E o mais impactante é ver essa guerra histórica entre uma justiça que prefere a cegueira da vingança e a ciência que pede para a gente tentar curar o problema sistêmico. E se me permite deixar um pensamento final para as pessoas mastigarem depois. Por favor. Se a biologia evolutiva de 1925, que só começou a explicar a nossa parte física, já abalou as estruturas morais de uma nação inteira, o que vai acontecer amanhã, quando a gente conseguir mapear perfeitamente cada sinapse do cérebro humano? Nossa, é uma baita pergunta. Quando a neurociência provar sem sombra de dúvida cada impulso que precede uma decisão, tirando qualquer espaço para a ilusão do livre-arbítrio absoluto, as nossas prisões vão finalmente virar hospitais de reabilitação. Ou a gente sempre vai arrumar uma desculpa filosófica para culpar e castigar alguém. Olha, é o tipo de reflexão que muda a forma como a gente assiste às notícias. Mostra como é vital a gente não aceitar verdades mastigadas pela cultura pop. Para quem acompanha a gente, fica aí o convite para continuar questionando tudo. Foi incrível a conversa hoje. O prazer foi todo meu, sempre um ótimo mergulho. Valeu demais e até o nosso próximo mergulho nos mistérios da nossa história e da ciência. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books
Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.